Graça e paz, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. Eu sei que alguns já me conhecem, mas para aqueles que ainda não me conhecem, mas que vão ouvir essa palavra, eu sou o pastor José Enedino e quero dizer que você será muito bem-vindo ao conhecimento da Palavra de Deus. Amém? E hoje o texto que nós vamos meditar está sobre o texto de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, desculpem. Nesse texto eu quero salientar aqui como tema: você é um eleito. Amém? Então tá aí, o texto diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém? Muito bem. Que texto lindo. Nós não conseguimos dividir os textos. Nós não temos a condição de desvencilhar um texto do outro, porque aqui é uma corrente, um monte de elos ligados. A palavra de Deus, ela traz essa forma, de que a Bíblia é um compêndio, mas que interligados, de modo que não há um isolamento de versículos. Por isso que nós, os batistas, nós acreditamos que a palavra de Deus, a doutrina bíblica, ela não deve ser baseada em apenas um versículo isolado. E hoje o que eu quero mostrar para você é exatamente isso, que não tem como você isolar esse texto. A eleição. Você é um eleito de Cristo. Preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. A Bíblia diz assim, que Deus, ele diz aí que nós devemos dar graças a Deus por Deus ter nos elegido. Olha que maravilha! Para a salvação. Entendo que há muitos que têm aquela questão da predestinação, em especial a predestinação fatalista, que desvencilha também o homem do livre-arbítrio, E a Bíblia diz que nós temos a liberdade, de escolher, de decidir, de querer, de encarar a palavra de Deus e aceitá-la ou não. Aceitando ou não o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, é muito importante que tenhamos essa convicção. E como ele diz aqui ele diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Que coisa linda, maravilhosa. Irmãos,
a palavra de Deus diz que nós devemos nos estribar. Estribar, meus queridos, está numa linguagem da construção. Aquela pecinha de ferro que vai em cada pilar, aqueles quadradinhos, lembra dos quadradinhos de ferro que vai amarrado os ferros do pilar? Aqueles ferros são os que dão sustentação à coluna, à viga, entende? Então aquilo é que sustenta o concreto para que aquele concreto possa suportar o peso daquele prédio. Quando você inicia um prédio, quanto mais os primeiros pilares, ele tem muitos daqueles estribos, né? Então aqueles estribos é que dá sustentação. Então, na medida que vai subindo a obra, vai sendo menor mais espaço os estribos, ou seja, em menor quantidade. Mas a base tem que ser dessa forma. Então Deus diz que nós devemos nos estribar na palavra de Deus. Porque há um outro texto lá em Pedro, diz que ela é a âncora da nossa fé, a palavra de Deus. Pois bem, tendo essa colocação, o texto aqui que nós acabamos de ler, que diz que nós fomos eleitos desde o princípio, olha como ele se atrela, esse elo que acabamos de ler, com esse outro elo aqui do capítulo 1 de Efésios, no versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que coisa maravilhosa! Eu falei também um pouquinho lá da predestinação, né? Que Deus ele nos predestinou, sim, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu devo lembrar os amados a entender que o Salmo 139 diz que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então essas características fazem parte dos atributos divinos do Senhor. Então é necessário que você entenda isso. Por Ele estar presente, por Ele ser onisciente, sabendo de todas as coisas, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Continuando ainda no versículo, no capítulo 1 de Efésios, veja o que ele diz aí, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Como isso é tremendo! É muito profundo, meu amado irmão. Então, quando Deus fala para nós nessa questão da predestinação, foi muito antes da fundação do mundo. Ele já sabia, e Ele sabe quem vai ou não se converter. Agora, o que cabe a nós, irmãos, é crermos, é querer, é buscar, é entender, é aceitar. Se você faz isso, com certeza, Ele inclui você no seu plano. Ou, aliás, você já está incluso no seu plano. Mas, quando você não faz, também, com certeza, você está fora do plano. Isso é tão interessante, meus queridos, que Deus ele nos fez com tanta capacidade, com tantos requisitos de forma divina,
que ele nos deixa atrelados a ele. Por isso ele diz lá em João capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: quem crê nele será salvo. Quem não crê já está condenado. Amém? E interessante que os dois no presente do futuro. Quem crê já está salvo. Quem não crê também já está condenado. Olhe, porquanto não creu no Filho único de Deus. Então isso nos deixa muito seguros daquilo que nós queremos. Mais uma vez, baseado no texto que nós acabamos de ler de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim, vou ler de novo para que você possa meditar e você possa introjetar isso dentro da sua mente de uma forma muito específica, que você não abra mão de tudo isso, de nada disso. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus. Olha só, elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Esse texto é tremendo, maravilhoso. Aí volte-se um pouquinho novamente para o livro de Efésios. No capítulo 1 ainda, no versículo 13, irmãos, escute bem a questão da predestinação, onde entra. E ele diz aqui no versículo 5, diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo amado, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí escute bem, versículo 13 diz assim, em quem também vós, ele está falando para mim e para você, meu querido, em quem também vós, depois que ouvistes, olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Olha que coisa linda. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, mas ele disse que você deve ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando a gente olha para o livro de Atos, lá na conversão de Paulo, diz que Paulo também teve que ouvir a palavra de Deus, sabia? Diz lá em Atos 9, diz que a partir do capítulo 9 de Atos, diz que quando Paulo caiu por terra, ele foi parar numa rua chamada Direita, certo? E foi para a casa de um homem chamado Simão Cirineu. Simão, eu não lembro agora se é Simão Cirineu, mas ele foi para a casa de um certo Simão. E lá, Deus fala com Ananias, e vai lá, Ananias, fala com Paulo, tu vais levar o evangelho para ele, vai dizer palavra com quem se salve. E Paulo ouviu a palavra de Deus e se salvou. Amém? Parece até então uma contradição, mas não é, viu? Ele ouviu de Jesus, a voz de Jesus, Jesus falando com ele, depois ele chegou e disse, olha, agora você vai ouvir o evangelho por meio de outra pessoa. Porque isso é função de Deus. Deixar o evangelho para que os homens levem o evangelho aos homens. Porque os anjos queriam ouvir falar de Deus e falar de Jesus e dos seus planos. Mas Deus disse, não, isso compete ao homem. Né? Está lá em Hebreus, né? Mas aqui voltando um pouquinho, então, o evangelho tem que ser falado, por isso nós precisamos pregar. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, diz, se não tiver quem pregue, como é que eles vão se salvar? Todo aquele que ouvir a palavra de Deus será salvo, mas quem vai ouvirá se não há quem pregue? E quem pregarão se não forem enviados? Aí, amados, tem essa questão maravilhosa.
e que quando você chega aqui no capítulo 1 de Efésios, no versículo 13, ele diz isso: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Meus queridos, meus amados, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Selados com o Espírito Santo da promessa, um selo de Deus que só Jesus Cristo pode deslacrar, quebrar esse selo. E ele diz assim, vai garantir que você vai continuar selado. Por isso, meus amados, eu não acredito na perda de salvação, porque o Senhor Jesus Cristo garante-nos a salvação. Agora, se você quer pecar, é um problema seu. Vai ter a consequência. Deus diz na sua palavra que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Aliás, vamos estar perante o tribunal de Cristo, para que possamos receber por meio do corpo o que fizemos, ou bem ou mal. Entende? Não que nós vamos receber o mal, não, mas porque nós fizemos o mal, nós vamos deixar de herdar galardão, ou nós vamos herdar o galardão. Entende? É isso. Então é preciso que você tenha essa consciência. Finalmente ele diz aqui, o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém? O Espírito Santo é o penhor, a penhora que Deus deixou, garantindo que vinha buscar-nos para que levar para si mesmo. E lá em João capítulo 14, ele diz, lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Isto é lindo, é maravilhoso, só Deus pode fazer isso. Que Deus possa te abençoar, meu querido. Creia, busque a Jesus, aceite-o, para que, pelo seu livre-arbítrio, diga, Senhor, eu quero. Não vá forçado por ninguém, vá por você desejar ser salvo, ir para o céu e se livrar do inferno. Amém? E aí você aceita e pode dizer assim, agora sim Jesus Cristo me salvou. Glórias a Deus. E aí Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhe dessa palavra, leve a outro para que ele possa se converter dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo, para a glória de nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus.